Salve rapaziada, aqui é o Michael com vocês mais uma vez. E hoje eu vim trazer essa corridinha da hora. Não esquece, se gostar do vídeo, deixa o seu like e compartilhe com os coleguinhas, beleza? Bora pra corrida! Então, para contextualizar vocês, essa corrida ela é a última corrida da temporada para zerar o jogo. Ela tem duração de 1 hora, está no nível fácil e o realismo total. Ou seja, qualquer coisinha que você triscar no carro pode danificar e tempo de conserto no pit stop pode ser longo, chegar a 4, 5 minutos. Então, o interessante no começo da corrida é ficar longe da confusão e não se envolver em acidentes. E antes que vocês falem, pô, mas gravar uma corrida no nível fácil, o que acontece? No começo da temporada, quando eu comecei a jogar o jogo, até aprender a conduzir o carro e ser competitivo, foi muito difícil. Tive que fazer vários estudos, entender técnicas de pilotagem, como conduzir o carro na corrida, se proteger para não se envolver em acidentes. Então, no começo da temporada, mesmo no fácil, era difícil, porque qualquer colisão, qualquer acidente, você já ficava fora da corrida e tinha que reiniciar. Então, na medida que eu fui avançando no jogo, eu fui aprendendo a conduzir o carro, aprendendo a ser competitivo e ficou fácil ganhar corridas. O problema de jogar com o computador é que nem sempre eles respeitam as regras como deve ser. Por exemplo, ele não deixa o seu espaço. Você iniciou a ultrapassagem e eles jogam o carro para cima, fazendo você colidir ou rodar. No caso dessa corrida, eu optei em largar por último para poder escalar o pelotão inteiro e ficar mais divertido. Então note que eu chego com facilidade nos carros da frente. Só que isso não é porque está muito fácil, é porque o pelotão ainda está muito próximo, os carros um do outro, e eles acabam fazendo as curvas um pouco lento, mas na medida que a corrida vai avançando, o espaço entre os carros aumenta e a velocidade deles também aumenta. E como eu vou ter 1 hora de corrida, então não vale a pena desesperar e tentar passar o máximo de carros no mínimo de tempo. O interessante aqui é passar de forma segura de 1 por 1 até chegar ao primeiro colocado. Agora, falando um pouco desse jogo, que é um simulador, gente, é animal como é real as reações do carro. Por exemplo, eu já andei em track day no mundo real e andei aqui na pista no simulador. O fato do carro entrar na curva numa velocidade maior do que ele suporta e ele começar a escorregar de frente, de lado, e você perceber assim, poxa, se eu acelerar mais, o carro não vai dar conta de fazer a curva. Do jogo é igualzinho. Só que no jogo você faz isso numa velocidade muito maior porque são carros de corrida. E no mundo real eu usei um carro de rua e é em velocidade menor, mas a reação do carro é igualzinha. Voltando aqui agora para a corrida, olha só que ataque massa nesse carro azul da frente. Ele segue o traçado, eu mergulho por dentro, a partir de dentro da curva, tomo o espaço. E olha só, eu não fecho a linha dele, ele continua com um espaço de um carro dentro da pista para poder conduzir, mas mesmo assim ele perde espaço e não consegue acompanhar o ritmo. É engraçado que quando a gente está assistindo vídeo de outra pessoa jogando, eu particularmente quando estava aprendendo as técnicas básicas, via as pessoas jogando, parecia tão fácil conduzir o carro na pista em velocidade alta, mas colocar o carro dentro do traçado ideal da pista é muito difícil, porque o carro desliza muito de lado. Se você acelerar um pouco demais, ele sai de traseira. Se você acelerar mais do que deve em cima da zebra, ele roda. Então são muitas coisas que você tem que prestar atenção para conduzir o carro rápido e ser competitivo. Vocês podem acompanhar no cantinho da tela, onde tem as marchas e a velocidade, tem uma barrinha verde e uma vermelha. Isso aí é a quantidade que eu estou acelerando e freando. Então vocês podem notar que quando eu entro na curva, é difícil eu estar em curva com o acelerador todo cheio. Porque quando acelera tudo, a probabilidade do carro rodar ou espalhar é muito grande. O interessante é sempre manter o carro no traçado ideal. Isso é o que vai fazer ele ter o menor tempo de volta. A mesma coisa o freio. Olha lá, o freio muito em linha reta. Na hora que você começa a atacar a curva, você já tem que frear menos, gradativamente menos, na medida que você avança na curva, para poder o carro fazer a curva sem espalhar muito, porque quanto mais você freia dentro da curva, a tendência é ele ir reto e não fazer a curva. Esse trechinho foi muito legal. Olha só, os caras brigando por posição, um defendendo o outro, e eu me aproveitei da situação e ó, mandei por dentro e tchau.
E esses dois da frente aí, eles vão fazer a mesma coisa, eles vão brigar por posição, um vai ficar defendendo o outro, um atacando e o outro defendendo. E aí, num vacilo dos dois, eu já pego e passo lotado. Veja só. Agora, ó, no final da reta, pensei que eu poderia ir por dentro, mas olha lá, ele já protegeu o traçado mais rápido da curva, ó, então já impede que eu passe. Aí no outro mais rápido, o outro carro protegeu, então enquanto eles brigaram, eu peguei a parte externa da pista e olha lá pelo retrovisor, eles brigando por espaço. Da hora. E agora esse da frente aqui, ele não conseguiu defender muito não. Então foi mais fácil passar e deixar ele para trás. Vocês podem ver que quando chega na reta, eu não consigo aproximação. Eu consigo ganhar tempo e aproximação somente nas curvas, porque eu estou conseguindo fazer curva mais rápido do que eles. E agora encostando no segundo colocado. Olha só, uma curva bem feita, o tanto que aproxima. Por dentro, bonitinho, saindo mais rápido. Olha lá. Mais uma curva bem feita. Olha o que eu falo para vocês. Olha o carro lá dando uma escapadinha de traseira. Porque ele tentou acelerar mais na curva, mas não adianta, o carro não aceita. O carro ele tem um limite de curva. O poder de curva dele, ele não consegue ultrapassar aquele limite. Não adianta você tentar forçar, que ele perde o traçado e acaba sendo mais lento do que deveria, se respeitar os limites do carro. E também tem que levar em consideração que já tem 4 voltas, o pneu já gastou mais, então ele vai perdendo a aderência conforme a gente vai avançando na corrida. Aí chega o momento de entrar no pit stop e colocar pneus novos e abastecer o carro. E agora passando o primeiro colocado para assumir a P1, ele tenta proteger, ó, as partes mais rápidas da pista, mas eu me posicionei muito melhor para a última curva e olha só como é que eu saí forte por dentro da curva. Então ele não conseguiu manter a trajetória da curva por dentro, isso facilitou a ultrapassagem. E agora é só administrar a corrida para poder ter a vitória. Vamos agora fazer um pit stop, trocar os pneus, abastecer e trocar o piloto. São 3 pilotos, eu vou conduzir pelos 3, mas quando você tem pessoas próximas ou é uma corrida online, então você pode revezar os pilotos de fato, mas nesse caso aqui eu vou fazer o papel dos 3 pilotos. Essa primeira linha eu defino qual a quantidade de combustível que eu quero colocar, a vermelha que está selecionada na lista, e mais para baixo eu escolho o piloto. Mandatory stop is not clear. Come on, let's go. Saindo do pit stop tem que ter muito cuidado, porque os pneus na primeira volta eles ainda estão frios, não estão na temperatura ideal, então ele não tem a aderência que eu tinha antes com os pneus em bom estado. Então tem que ir devagarzinho, com cuidado, até ele atingir a pressão em torno ali de 27,5, onde ele vai ter a aderência melhor. Então agora vamos para abrir a última volta, faltam 1 minuto e 40 segundos para finalizar a corrida, e o mais importante aqui é tomar cuidado com o retardatário. No caso, olha só a cagada que esse cara fez. Ele recebeu bandeira azul, em vez dele deixar passar na reta, não, ele freou dentro da curva, fez com que eu batesse nele, e isso poderia prejudicar a minha vitória. Porque eu só estava 27 segundos
à frente do segundo colocado, 28. Então, se ele tivesse danificado o carro, teria custado uma corrida de 1 hora, sendo que ele poderia permitir a passagem na reta, né? Numa situação de mais segurança. Então, o que eu falo sobre o computador é isso, que às vezes ele nem sempre é coerente, né? Nem sempre ele age da forma que era. Você viu que ele freou de novo no meio da pista, isso não faz sentido. Mas agora pronto, depois que eu passei ele, agora é só administrar o final da corrida, tomar muito cuidado para não rodar, porque os pneus estão gastos. Última curva e bandeira quadriculada. Vamos lá, vamos lá. Pronto, vitória P1. Excellent job, man. What a race. P1. Bring it back home safely. Primeiro colocado, ao carro danificado com essa batida desse retardatário. Não tinha encostado em ninguém antes. E aí uma batidinha já danificou o carro, já prejudica um pouquinho a aerodinâmica, mas tá aí, finalizei a temporada em bronze. E agora a meta é fazer tudo de novo no nível médio, para ver se eu vou conseguir ganhar todas as corridas e depois no modo difícil, beleza? Então valeu galera, obrigado por quem ficou até aqui e é nóis, até a próxima!